Oi, gente, sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos ter uma live a respeito dos 1000 dias do bebê, 1000 dias para a vida. Hoje vamos ter uma convidada muito especial, a doutora Luciana Rames. E hoje nós vamos ter uma conversa muito especial a respeito dos 1000 dias do bebê. Aquele período que vai desde a gestação até os 2 primeiros anos de vida da criança. Hoje tem se estudado muito a esse respeito e a gente sabe que cada ação, cada fase dessa história de vida de uma pessoa conta muito para o seu desenvolvimento, para a vida adulta. Então a gente vai ter uma conversa bem especial. A Joana, né? Que bom te ter aqui, Joana, saudades. A Lu já tá com a gente, vou convidar então a Lu para entrar aqui ao vivo com a gente. Oi, boa Que bom que noite. deu certo, que bom te ter aqui. Obrigada, Tati. Gente, então eu hoje trouxe uma convidada muito especial, a doutora Luciana. Eu vou pedir para ela se apresentar. Então, de repente, alguém que está aqui ainda não conhece o perfil dela, não conhece como ela atua, né? E ela tem muito conteúdo para trazer para nós a respeito desse tema. É um prazer enorme estar com vocês todos aqui. Queria convidar vocês, se vocês sabem que tem alguém que está gestante, tentante, né? Alguém que tem bebê menor de 2 anos em casa, às vezes nem conhece esse conceito dos 1000 dias, manda com o aviãozinho essa live, depois a gente vai compartilhar também no YouTube, no Instagram, para que mais pessoas possam conhecer esse conceito e possam agir, né, para promover o melhor possível para a saúde dos seus bebês, emocional, física, em todos os aspectos, né? E eu vou deixar então a doutora Lu se apresentar, ela está chegando aqui hoje, e falar um pouquinho da área de atuação, né? E é muito bom te ter aquilo, muito bom, estou bem feliz. Obrigada, Tati. Obrigada pelo convite e para a gente falar de um assunto tão importante, né? Que eu gosto bastante de falar, que é de prevenção. Então, eu sou Luciana Rames, sou pediatra, trabalho no Hospital Infantil e na Prefeitura e consultório, né? E tenho também especialização em nutrologia, então atendo bastante criança com alergia alimentar, com obesidade, sobrepeso, com baixo peso, desnutrição. Então, esse tema que a gente vai falar hoje tem tudo a ver com isso, né, Tati? É isso aí. É muito bom de ter aquilo. Fiquei bem feliz que deu certo. Então, vamos começar, acho que falando um pouquinho do tema. Se vocês tiverem alguma pergunta, podem deixar ali, né, nos comentários ou ali no linkzinho de perguntas. A gente vai procurar responder. Tem bastante coisa importante para a gente conversar, mas às vezes tem alguma dúvida que pode surgindo, a gente vai tirando também. Mas queria começar do início, né, a gente falando a respeito desse conceito. Muitas pessoas ainda não conhecem o conceito dos 1000 dias, às vezes até tem uma noção da sua importância, né? Mas que a gente pudesse falar então o que ele é, de onde que ele surgiu, por que hoje se fala tanto disso em medicina e por que ele entra justamente nessa questão da prevenção, né? Isso. Então, os 1000 dias, como a gente já veio falando nos últimos dias, eu vi que tu colocou no teu Instagram, a Sociedade Brasileira de Pediatria está fazendo uma campanha trabalhando sobre isso também. Então, é o período que vai desde a concepção, desde que o bebê começa a ser formado, e os 2 primeiros anos de vida. Então, são 270 dias da gestação e 30 dias. 730 dias. 365 vezes 2, né? Isso, 730. A matemática tá. Então, dos primeiros 2 anos de vida. E hoje ainda se fala também nos 1100 dias, que seriam os 100 dias pré-concepção. Então, antes da mulher engravidar, antes de realmente o bebê começar a ser formado, alguns cuidados que podem ser tomados, né? E esse termo, os 1000 dias, foi a ONU que criou em 2010 como um programa para trabalhar a saúde das gestantes, aleitamento materno, prevenção de desnutrição infantil, né? E baseado em muitos estudos que surgiram mostrando a repercussão que acontece nessa fase, né, de formação do bebê. Então, a gente sabe que é um crescimento muito acelerado, né? Imaginar que são lá 2 célulazinhas que começam a se multiplicar e que vão se transformar muito rapidamente, né?
Então, o organismo do bebê está muito sensível para mudanças, tanto positivas quanto Quanto negativas, negativo. né? É. Sabe que eu tô Então, não sei fazendo se uma tu sabe, especialização. Tati, Oi? desculpa. Não pode falar, Não não sei se entendi. tu sabe, assim, se é interessante a gente falar dos estudos que mostraram a importância disso, Sim, assim, sim. aqueles estudos do Eu pós-guerra, tô assim. fazendo até uma pós em nutrição materno-infantil e a primeira aula que a gente teve foi justamente sobre a questão da pré-concepção, né? E hoje cada vez mais se fala sobre isso. Então muitas vezes a gente pensa assim, quando nascer eu vou ter que mudar minha alimentação, ou eu engravidei, agora eu vou mudar os meus hábitos. Mas já se conhece os impactos justamente por causa dos estudos, né, Lu? De como que as Isso. mudanças ocorridas antes da concepção já vão fazer diferença na programação metabólica do bebê e nos hábitos e tudo mais, né? Então, se quiseres trazer um pouquinho a respeito dos estudos, Lu, fica tranquila, à vontade, eu acho que é bem interessante para a gente entender por quê. Até no decorrer da nossa live, uma das coisas que eu quero que a gente conversar, por exemplo, por que eu não dou açúcar para menor de 1 ano? Por que eu não dou sal? Por que eu não dou telas? Falando a respeito de tudo isso, para a gente entender de que não é simplesmente, é porque é uma moda. Não, mas é porque está se mostrando o impacto de dar ou não dar, né? De ter ou não ter esse estímulo ou essa apresentação de um alimento, de uma substância, nessa fase tão delicada e tão sensível, né? Então, toca a ficha. Isso mesmo. Então, eu gosto muito de estudar isso. Então, para quem não sabe, né, Tati? Então, no período de pós-guerra ou durante a Segunda Guerra mesmo, foram estudados gestantes, bebês, né, de mulheres que passaram fome nesse período da guerra, tanto na Holanda quanto na União Soviética. Então, mulheres que passaram um período de privação, de fome, que tiveram carências nutricionais, e foram estudados os bebês que nasceram depois. E o que se viu? Que esses bebês, futuramente, os adultos, né, tinham maior risco de câncer de mama, de aumento de colesterol, de risco de infarto, e até os netos terem risco de aumento de peso. Então, são estudos que mostram que aquilo que acontece na gestação pode influenciar, né, até o final da vida do bebê, daquele futuro adulto, como de outra geração. Que é isso que a gente chama de epigenética, que é a ação do ambiente, da nutrição, na genética do bebê, e que vai ser passado até para gerações seguintes. Então, a gente consegue ver a importância desse momento, né? E acho legal que tu puxou esse gancho do período pré-concepção, que tem coisas muito interessantes para a gente alertar as famílias, que quando um casal decide, vamos ter um filho, né? Vamos tentar engravidar. O que seria interessante? Tanto a mulher quanto o homem cuidarem da sua saúde. Alimentação, exames médicos, atividade física, diminuir algumas substâncias que podem ser tóxicas, né? Cigarro, álcool. E é uma coisa que há um tempo atrás falava muito para mãe, né? Só para gestante ou para mulher que queria engravidar. Começa a tomar ácido fólico, emagrece, não sei o quê, faz exame, vacina. E ninguém falava muito do papel do homem, Do né? homem. E tem estudos bem legais também disso, de mostrando que, assim, pais que estão acima do peso, quando engravidam, o bebê tem mais risco de ter pressão alta no futuro. Tem estudo com animais, assim, então ratinhos, que se deu uma alimentação muito cheia de gordura para o rato macho. O ratinho que nasceu, as ratinhas fêmeas, tiveram mais câncer de mama no futuro. Então, claro, Nossa. estudo em animal, tal, mas tem estudos em humanos mostrando também. E que E pequenas mostrando mudanças, que esse tem perda de impacto, né? 10%, é. E mostrando que tem impacto. Quando eu tive essa aula também que falando sobre a saúde materna, para mim também foi novidade isso que a gente assim traz um monte a questão da inclusão do pai na participação, né, da paternidade e tudo mais. Isso. Mas hoje a gente entende que isso é também biológico, né?
e que é muito importante que o casal esteja preparado e entendendo conscientemente que as suas escolhas vão ter impacto nas próximas gerações. E o que eu acho muito lindo da epigenética é que antes a gente achava assim, né? Ah, a minha família toda tem a hipertensão, então eu estou fadada a ter também. Vírgula, né? Eu posso, através das minhas escolhas, desde da pré-concepção, da concepção, da gestação, dos primeiros 2 anos, principalmente, que é um período tão delicado de programação metabólica, fazer com que alguns genes fiquem, tipo assim, sejam adormecidos, que eram talvez ruins, e outros que talvez não iam ter grande expressão, não era, eles possam ser aflorados e que possam trazer proteção, né? E todas as nossas atitudes positivas ou negativas, vão ter impacto sobre a saúde dos nossos filhos e dos netos e das próximas gerações. Então, a gente tem uma responsabilidade e uma oportunidade muito grande nas mãos, né? Isso. Então, não é para pensar, eu sempre quando a gente fala disso, eu fico pensando assim naquela mãe que não programou a gestação, ou que estava acima do peso durante a gestação, por algum motivo não teve um acompanhamento adequado. Então, mãe costuma se culpar, né? Então, vamos lembrar de falar dos pais também. Aquele pai que não se cuidou, continuou fumando e tal. E para a gente não levar para esse lado. A gente pensar que independente do momento que o cuidado começar a ser tomado e modificado, isso é válido e é super importante. A gente sabe que o bebê é mais sensível e esse período dos 2 primeiros anos é esse período chave, né? Esse período de ouro para essas mudanças. Então, o que a gente consegue na pré-concepção, na gestação, no primeiro e no segundo ano de vida, a gente sabe que tem um impacto bem maior. Mas o restante da vida, com certeza, também tem, né? Com certeza. Ainda tem muita coisa pela frente, né? Agora, o importante da gente conhecer essa fase é que muitas vezes, assim, acabava não se dando tanta importância, né? Para esse momento. Ah, porque ele é pequeno, depois a gente arruma, depois a gente acerta isso daí. E aí, conhecer é muito importante, né? A informação, ela é poderosa, né? Então, acho que é muito importante de falar disso. Luciana, que doenças, por exemplo, que a gente podia estar falando que seriam mais, assim, sensíveis, né? A gente vai falar um pouquinho, a Fono Ingrid está aqui com a gente, ela já esteve numa live falando sobre o desenvolvimento da linguagem, depois a gente vai falar também, né, sobre os estímulos que fazem parte desses 1000 dias, né? E assim, que doenças que a gente conhece, assim, mais sensíveis para esse período, que a gente podia estar trazendo um impacto realmente assim na saúde e no futuro das crianças, Lu? Então, principalmente as doenças crônicas não transmissíveis, né? Então, obesidade, diabetes, pressão alta, doenças cardiovasculares. Então, assim, sobre obesidade, a gente tem muita evidência, né? De que uma alimentação adequada, uma introdução alimentar na idade correta, o aleitamento materno, né? Então, tudo isso reduz a obesidade no futuro. E a obesidade, hoje, a gente vive uma epidemia de obesidade, né? E a gente sabe de todas as consequências que isso pode gerar. Então, além da obesidade, daí tem as outras doenças metabólicas, que também muitas vezes vêm junto, né? Diabetes, pressão alta. Câncer também, né? Então, muitos cânceres também podem ser evitados com cuidados nessa época. E eu acho que o mais importante são essas, né, Tati? Acho que sim. Claro, aí isso a gente falando da alimentação, eu estou aqui pensando na nutrição, mas se a gente pensar, por exemplo, em aspectos emocionais, de desenvolvimento, isso é muito mais amplo, né? Então, transtornos mentais, desenvolvimento cognitivo. Então, essa fase é chave para tudo isso, né? Até porque a criança como a gente até conversou um pouquinho no
no privado, assim, pensando na live, né? Ela é um ser integral, né? A criança, ela não é um estômago, né? Ela não é só um Isso. cérebro, ela não é só duas perninhas ou só uma boquinha que vai falar, ela é um ser integral. E o que eu acho muito lindo a respeito dos 1.000 dias é de enxergar essa criança como um ser integral, né? Não é como uma Uhum. criança simplesmente que precisa ser alimentada porque é um bebê e chora, mas é uma criança que Isso. precisa ser olhada, tocada, sentida, abraçada, né? Uhum. Estimulada, conectada. Isso tudo vai fazer toda a diferença em todos os aspectos. Sem dúvida. Por exemplo, a gente falando aqui do aleitamento materno. Então, tem aquelas mães que eventualmente não puderam amamentar por algum motivo, né? Mas elas ainda podem olhar nos olhos do seu bebê enquanto o alimentam, fazer contato pele a pele, né? Até falando de Uhum. microbiota, que o leite materno ele faz com que a microbiota do bebê seja formada, né? Com as Uhum. bactérias do bem, digamos assim, mas a gente sabe que o contato pele a pele também faz isso. Então, ainda que eu Também. não possa Uhum. amamentar, eu posso encostar o meu bebê no meu corpo enquanto ele toma Uhum. a fórmula que foi necessário que ele tome, né, Lu? Sim, sim. E isso a gente vê até, tem muitos estudos de crianças institucionalizadas, então de órfãos, né? Crianças em orfanatos. Então, a diferença que faz da atenção e do afeto que é dado para o bebê, né? Muito Então, legal, Lu. também, dessa fase ali do pós-guerra, que ficaram muitos órfãos, né? Foram feitos estudos que mostraram que, assim, bebês que não recebiam atenção e afeto mas eram nutridos, recebiam um alimento, né? Eram trocados, eram cuidados, mas sem afeto e atenção, porque eram muitos, né? Então, foram crianças que tiveram problemas cognitivos, emocionais, psiquiátricos, e muitos até tiveram desnutrição e podendo até falecer pela falta de afeto e desse cuidado, desse contato humano, né? Então, A gente hoje vê como mudou, né? Que antigamente eram os berçários. Esse dia eu estava vendo um filme um pouco mais antigo, isso. que os bebês ficavam todos sozinhos no berçário. Dava até uma coisa no coração de ver eles ali. Uhum. Eu vou aproveitar, eu vou deixar umas dicas de livros aqui. Esse aqui, não sei se Ah, sim. conhece, O Menino Criado como Cão, né? Então, ele fala justamente Ah, de histórias de crianças que é um psiquiatra norte-americano que fala sobre crianças que foram negligenciadas em seus cuidados. E muito, ele não uhum. fala dos 1.000 dias, mas fala literalmente É, sempre dessa fase dos mil uhum. dias, como sendo uma fase assim extremamente delicada e que fez falta demais para a criança, né? Durante o seu desenvolvimento e acabavam desenvolvendo várias situações. Por exemplo, o menino do que fala, né? Do título, o menino criado como cão, era um menino que a mãe tinha 15 anos, acabou deixando com a avó. A avó faleceu quando esse menino tinha 11 meses e ele acabou ficando com o avô, né, que era marido da avó, digamos assim. E essa pessoa, ela era um criador de cães, ele tinha 70 e poucos anos e nunca tinha criado uma criança. Era um adestrador de cães. E ele não sabia como interagir com o menino e criava ele como criava os cães, deixava ele às vezes preso numa celinha, digamos assim, e dava o alimento, e se ele fazia coisas erradas, ele prendia, e o menino, ele latia, ele jogava as fezes nas pessoas, ele fazia o que os cachorros faziam, e ele não falava, e Uhum. depois que ele foi atendido Uhum. novamente, ele conseguiu recuperar. E até o livro fala bastante a respeito de que se entende que ele recuperou bem, porque até 11 meses ele ainda teve cuidados maternos através da avó, digamos, né? Então, como essa fase é Uhum. importante, né? Ela vai Exato. preservar ali alguma coisa que pode ainda ser recuperada no futuro, Uhum. né? Isso. E também, se for notado alguma alteração ou a criança sofreu alguma coisa nessa fase, se até os 2 anos a gente consegue intervir, começar a Uhum. tratar, estimular, a gente sabe que a resposta é bem melhor, né? Bem melhor, né? Aqui a gente tem a fono Ingrid ali, que a gente já conversou da outra live sobre a fala, e ela estava chamando a atenção que muitas vezes dizem assim, não, só leva na fono depois dos 4, é muito cedo, e justamente quando era o período que seria importante É, essa intervenção, né? verdade, verdade.
Muitas coisas vão mudando, né, com o tempo, as orientações, né? Ainda bem que com o conhecimento a gente vai podendo melhorar o atendimento, né, das crianças, né? Com os estudos, né, Lu, vai aparecendo as evidências É, e a gente vai podendo saber, né? isso. Mas Então, então isso eu que a vou gente estava puxar. falando até. Pode falar. Pode falar, pode falar. Não, é que eu lembrei da questão das telas, quando a gente falou agora de como a criança aprende, da fala, né? Uhum. E como hoje a gente está vivendo isso, acho que mais ainda com a pandemia, né? Eu não sei, eu tenho visto, acho que todo mundo que trabalha com criança pequena tem visto atraso no desenvolvimento, atraso na fala, as crianças estão ficando sem interação, né? Sem muita interação social, e muitas vezes horas de tela, né? Então, Uhum. hoje a gente sabe que a recomendação até os 2 anos é Zero. zero celular, TV, né? E, infelizmente, as crianças estão ficando muito tempo, né, diante das telas. E às vezes, para os pais, é uma coisa assim, meio um paradoxo, porque parece que estimula, né? Uhum. A criança presta atenção, a criança pode até rir, bater palminha, olha, é colorido, tem luzes, mas não é esse tipo de estímulo que o cérebro humano precisa para Precisa. desenvolver as suas conexões, né? Exato. Então, precisa da interação, né? Isso. Ontem eu Então, atendi um caso que foi bem assim, o bebê, acho que tinha um mês e pouquinho, e a fala do pai foi assim, eu perguntei, e o desenvolvimento? Já sorri, acompanha com os olhos, segura a cabecinha e tal. E daí ele disse, nossa, ela é muito esperta, ela já assiste televisão, como se aquilo fosse, na verdade, uma prova de que a criança é, né? isso. E aí a gente, não, então Uhum. vamos conversar sobre as telas. Por que não? Porque dá a impressão de que a criança fica tão paradinha, né? Que é tão calminha, que ela gosta. Mas lembrar que, principalmente na comunicação, né? A gente precisa do emissor e do receptor. Então, eu falo, que nem na nossa live aqui, como tem um delay, às vezes dá essa Uhum. confusão, né? Eu falo, daí daqui a pouco vem a Lu. Mas na comunicação eu preciso ter quem fala e quem escuta. E aí eu vou me comunicando. E quando a gente tem as telas, a criança simplesmente é o receptor, né? Ela acaba não fala, ela entende que a comunicação é eu ouvir, eu entender, mas eu não falo. E a criança também não consegue diferenciar, quando é pequenininho, o virtual do real. Então, ele olha, por exemplo, o Isso. desenho lá, sei lá, o Mundo Bita, e daí ele sai pulando, gritando, e aquilo o entretém, né? E quando a gente desliga, por exemplo, e coloca num móvel, coloca ele no bebê conforto enquanto você lava uma louça, ele não fica, porque ele ficou ansioso, excitado, né? Ele quer Uhum. aquela adrenalina que as telas trazem ao Uhum. cérebro. E as crianças maiores vão sofrendo e tem intolerância à frustração, né? Lu, a gente tenta desligar, isso já é um Sim. sinal de dependência, inclusive eletrônica, né? Quando Uhum. você desliga e a criança não aceita, ela não quer, ela quer mais, ela mente, ela diz que só mais um pouquinho, e Uhum. isso é um sinal de alerta para nós, né? Com certeza. E eu Eu queria acho que o trazer para desenvolvimento. Pode falar, Tati. Eu queria trazer também para essa questão das telas, Lu, para a questão da nutrição, né? Porque é a tua área principal de Sim. atuação e é uma das principais áreas dos 1.000 dias, e como se usa muito as telas hoje para as crianças comerem, né? Então, acho que a gente já Uhum. pode até juntar essa questão das telas e falar um pouquinho da nutrição nos 1.000 dias também, né? Isso. Então, assim, isso é totalmente desaconselhado, né, Tati? A gente tenta trabalhar isso. A gente sabe que é um recurso que às vezes até as famílias usam para a criança ficar sentada, porque dependendo da idade a criança não quer ficar sentadinha, né? Mas a gente desestimula isso. Nos pequenininhos, porque a criança precisa aprender a comer, conhecer os alimentos, prestar atenção na comida, né? Então, se ele está olhando para a televisão, ele vai no automático. A mãe vai dando a colherada e a criança não está nem, né, acompanhando. Então, não está tendo questão de fome e saciedade, não está tendo esse aprendizado, não está vendo textura, cor dos alimentos, e até a sensação de sabor fica meio prejudicada se a criança está muito fixa em outra coisa, né? Então, nas crianças maiores, e claro, nos pequenos também, comer com tela ligada pode estar muito relacionado à obesidade, né? Então, a gente vê assim, por exemplo, no cinema.
Se você vai no cinema e compra pipoca, aqueles baldes gigantes de pipoca, que a gente olha e se apavora. Mas, alguém pediu, comprou, não sei o quê. Quando tu vê, comeu a pipoca inteira. Comemos, vamos dizer assim, né, Tati? Porque E comia mais, se tivesse mais, comia mais ainda. Isso, porque tu vai olhando e tu vai comendo no automático. Agora, se em casa, tu diz assim, vou fazer um lanche, vou fazer uma pipoca. Faço uma pipoca, sento para comer, sem tela, sem distração. Eu vou comer um terço ou um quarto daquilo, né? Sem dúvida. Então, prestar atenção no alimento é muito importante e a alimentação com a família também é muito importante. Momento de família, né? Você sabe que com a correria, muitas vezes a gente não consegue ter todas as refeições, mas eu costumo prescrever para as famílias que pelo menos uma refeição do dia a família se sente junto à mesa. Então, a criança precisa aprender pelo exemplo, né? Então, mesmo que a criança está naquela fase seletiva, que a gente diz, de recusar os alimentos, de não querer comer verduras, legumes, se ela vê, todo dia está lá na mesa o prato de salada, os pais comem, demonstram prazer em estar comendo, ela vai aprendendo e um dia a gente acredita que ela vai também querer experimentar, querer comer e vai fazer parte do hábito dela, né? Então, a formação de hábitos. É importante, né, Tati? Sim, é super importante, né? E a gente vê, assim, que essa questão de cada um comer no seu canto, ela tá começando cada vez mais cedo. Tem um estudo que eu gosto bastante, que ele mostra até que as crianças que têm uma refeição, pelo menos ao dia em família, elas aprendem a ler mais cedo, elas têm menos questões emocionais, problemas emocionais na adolescência, muita coisa vem junto ali, né? Sim. Porque realmente é um momento de partilhar, de preferência sem as telas também, né? De televisão desligada, sem notícia de gente morrendo, né? De cidade sem notícia alerta, ruim, né? Nesse momento. Por favor, né? Então, que a gente possa realmente aproveitar esses momentos, né? Porque, principalmente da introdução alimentar, eu vejo, assim, que é um momento muito especial, né? Às vezes há uma ansiedade dos pais de que coma muito, mas a criança está tendo contato com a comida, botando na boca, experimentando, né? São sensações. Às vezes provou uma vez, duas vezes não gostou, na terceira vai. Então, assim, é um momento bem legal. Às vezes na 10ª. Aproveitar mais. Com certeza. Então, tô vendo algumas mães de bebezinhos que eu acompanho e que estão nessa fase de introdução alimentar. E às vezes vem aquela angústia, né? Ai, não tá comendo o que chega, ai, eu fiz e não comeu. Mas não tem importância. A gente está acompanhando o peso, a gente vai seguindo. É uma fase bem importante que a gente não pode ficar tempo sem ir no pediatra, né? Mas é mais importante a gente ter um momento tranquilo relacionado à alimentação do que a quantidade que a criança come, né? Então, é paciência, persistência, aquela coisa de todo dia oferecer, né? E apresentar os alimentos de diferentes maneiras, tanto com colher quanto com a mãozinha. A criança tem muito essa questão também de sensibilidade, das sensações, né? Então, tudo isso faz parte do conhecimento da alimentação, né? Os maiorzinhos levar junto na feira, ajudar a preparar alimento, a comida, né? Experiência muito legal, né? Eu queria colocar, acho que um assunto bem legal para a gente falar assim, de 1000 dias de nutrição, a questão de açúcar, de industrializados, porque assim, a nossa realidade econômica não é favorável, né? Nem no momento, nem para a maioria de nós, tanto da rotina também, às vezes é uma correria. Então, não precisam ser alimentos necessariamente caros, não precisa ser... A gente pode usar as frutas da época, né, Lu? A gente pode... comida de verdade, mais descascado, menos desembalado. Evitar não, para menor de 2 anos, assim, se possível, não usar nada industrializado, né? Pode congelar a comida, né? Pode preparar porçõezinhas para ficar mais prático. Não perde valor nutricional, né, Lu? Isso. Então, isso é bem importante, a gente gosta de trabalhar isso desde o início da introdução alimentar. Então, até 1 ano de idade, nada de sal, né? Então, a gente sabe que o sal vai aumentar o risco de pressão alta no futuro.
E além disso também, assim como o açúcar, que o açúcar até os 2 anos, a gente é zero de açúcar adicionado, né? Açúcar que não seja natural das frutas, né? Uhum. E assim como os industrializados. Então, claro que a gente, o menos possível, menos na gente também, para adulto, para criança, para adolescente, mas até 2 anos, se conseguir, nada. Porque o que acontece? A criança está formando o paladar. Então, se a gente dá alimentos salgados, muito doces, os industrializados que têm conservantes, que têm saborizantes, né? Vicia esse paladar para querer só esses alimentos. Então, até os 2 anos, quando a criança está comendo bem, então vai continuar comendo bem as frutas e verduras, a comida da família, mas e alguém começa a oferecer outra coisa, começa a oferecer um danoninho, uma bolacha, e a gente tenta orientar, né, Tati? Não, isso, por favor, não vamos dar, e a gente explica o porquê. Mas tem famílias que falam, não, mas ela come bem, então isso é como se fosse uma sobremesinha, não tem problema. Só que chega perto dos 2 anos, chega perto dos 2 anos, vem aquela fase da seletividade, que a criança começa a escolher o que quer comer. A criança que já experimentou os industrializados, que come coisa doce, vai ficar com a predileção para isso. Sem dúvida. E daí começa a não aceitar mais a comida que estava habituada, né? Então, isso é uma das coisas que eu acho bem importante, além dessa questão do futuro. Então, a gente sabe que, assim, dar alimento com sal no primeiro ano de vida tem um risco maior de ter pressão alta no futuro. Por que eu vou dar o sal? E às vezes as mães dizem, mas sem sal, que coisa sem graça, comida sem sal. Mas a gente abusa dos temperinhos naturais e fica gostoso. A gente usa alho, a gente usa cebola, a gente usa salsinha, cebolinha. O restante tudo, é o sal que a gente não pode e os temperos artificiais, né? Porque uma vez eu já peguei assim, não uso sal. Não usamos sal. Só aquele sazon. É só tablete. É com amor, né? Oh, meu Deus. Mas sabe que essa questão eu tenho alguns pacientes, um sobrinho também, não mora aqui, mora em outra cidade, que a mãe realmente assim, conseguiu fazer essa questão da alimentação bem saudável, natural, sem sal, sem açúcar. A gente brinca assim que ele come até pedra, assim, o que tu dá para ele de fruta, de coisa diferente, tudo ele come, tudo ele gosta, tudo ele prova, tudo ele aceita, né? E a gente vai percebendo quanto que a criança que cedo provou ali as mucilagens, né? Não, eu não dou açúcar, mas usa mucilagem na mamadeira, né? Então, como isso vai impactando na questão do apetite? Mas é óbvio, né? Como depois de provar ali um Nescau, tipo assim, como que ele vai pegar um mamão, um melão, uma pera? Aquilo parece muito sem graça, né? Então, a gente precisa pensar em proteger esse paladar dessa criança. E lembrar que eles só comem o que a gente oferece, né, Lu? Eles não vão conhecer o que a gente não dá. Não, eles não fazem a compra, né? Eles não vão no supermercado. Eu costumo dizer isso, né? Então, é a gente que faz a escolha. E por isso até o momento dos pais mudarem também, né? Então, se os pais têm uma alimentação muito ruim, é hora de rever isso, né? Então... A Rosângela colocou Coca-Cola na mamadeira. Sim, a gente pega muita coisa, né? E aquela fala assim, ó. Ai, mas eu dei... Tu comeu assim e tu não morreu. Às vezes um avô, uma avó, né? Aí a gente ainda diz, tá, mas o objetivo, se matasse, tudo bem, né? Era por aí, não entendi exatamente o objetivo. Mas pensar de que essa questão de oferecer esses alimentos, eles vêm, na verdade, para suprir a nossa vontade, né? A nossa necessidade. Ai, não, eu vou dar para ele, tadinho, é o que eu penso a respeito dele, né? Eu brinco com os pais, olha, se tu der para ele uma sola de sapato, ele vai pôr na boca. Não é que ele quer comer a bolacha ou o que vocês estão comendo. E se puder evitar na família toda, como a doutora Lu disse, vamos aproveitar esses 1000 dias também como uma grande oportunidade de mudar os hábitos da família toda, né? Que seria o mais saudável, né? Uma vez que essa criança logo vai passar a fazer a refeição da família também, né? Com certeza. E uma coisa legal da gente falar também desse período, esse período de introdução alimentar e da alimentação do bebê pequenininho,
é da variedade, né, Tati? Uhum. Então, não ficar naquela coisa assim que um tempo atrás era assim, introdução alimentar, suquinho de laranja-lima, banana, mamão, maçã, né? Sopa com Monotonia tudo alimentar, misturado né? e batido, né? Então, era uma monotonia, a criança só aprendia a comer isso. E daí, claro, quando vê algo diferente, né? Ainda mais se for industrializado, aquilo, né? E Uhum. hoje a orientação é bem diferente. Já o suco a gente não recomenda. A Uhum. gente pode começar com fruta e comidinha desde o início. As frutas, qualquer tipo, não tem. Então, assim, o que for da estação, melhor, mais fácil de encontrar, mais em conta, né? E mas a gente pode dar qualquer tipo, então sem preconceitos. Então é uma época até também, eu digo, dos pais reverem. Então tem pai que diz, Uhum. nossa, mas nunca comi pitaia, nunca comi carambola, nunca comi... Então vamos experimentar junto, né? Vamos Uhum. todo mundo comer. E tu deve ter também, a gente tem crianças pequenas, nossa, tem bebês que comem assim, lindamente, né? Então pega Aham. uma carambola, uma pitaia, eu tenho uma pequena, uma pacientinha, fez um aninho, come uma pitaia inteira, aquelas grandes assim, com prazer, né? Então é Aham. lindo de ver, assim, eu acho que isso é sensacional. E desde a gestação também, isso também a gente sabe, né? A mãe que Sim. tem uma alimentação variada, com bastante sabores, bastante alimentos naturais, esse sabor passa para o feto. O feto ele fica deglutindo o líquido Sim. amniótico e passa o sabor da alimentação da mãe. Se a mãe tem uma alimentação variada e saudável, quando o bebê começa a se alimentar, é como se ele reconhecesse aqueles Uhum. sabores, né? Mesma coisa do leite materno, né? Então, o bebê que mama no peito reconhece os sabores. Então, a gente até costuma dar essa dica, assim, quando tá difícil para a criança aceitar os primeiros alimentos. Ah, vamos ver uma comida que a mãe goste muito, uma fruta que a mãe goste muito, e a gente começa por aquela, Porque ele já que tem ele vai uma reconhecendo. adaptação, né? Sim, uma memória, né? É, Eu até sempre costumo dizer assim, às vezes quando tem algumas mães um pouco ansiosas na questão da fórmula, né? E aí eu digo, olha, cada vez que você come uma coisa diferente, o teu leite tem um cheiro diferente, tem um gosto diferente, isso traz para o bebê essa variedade já um pouquinho de cheiro, de paladar, né? Enquanto que quando a gente não tem essa opção, é o mesmo alimento de 3 em 3 horas no mesmo sabor, né? Então imagina uma coisa que tu até gosta de comer, mas que você coma igual, no mesmo sabor, de 3 em 3 horas por 6 meses, né? Então, realmente, uhum, isso é uma coisa bem difícil, né? A Pri tá dizendo aqui dos hábitos do Davi, não te culpa, não. Às vezes a gente não sabia realmente como estava fazendo, fazia. Era o nosso melhor possível, era a informação que a gente tinha, era o que a gente podia fazer naquele momento, mas sempre é possível a gente, com paciência e tal, a gente reverter, né, Luciana? É possível reverter, né? sim. Sim, com bastante paciência. E tem em casos de seletividade mesmo, as crianças maiorzinhas, às vezes isso leva tempo, né, Tati? Mas o exemplo, os hábitos da família, isso a gente continua, é persistência e Uhum. paciência, né? Paciência. A Ionara coloca aqui que uma vez a sobrinha ofereceu um pirulito para o filho dela, né? E aí ela disse que o filho dela fez cara de nojo e ela disse que o filho da outra pessoa já comia pirulito, mas ela disse que não podia pro dela. Isso é uma coisa interessante, assim, principalmente nessa fase ali dos 1000 dias, que a família está fazendo introdução alimentar, de a gente respeitar isso, né? Não oferecer Sim, alimentos sim, sem perguntar para os pais se a criança não tem uma alergia, se a criança pode comer, se isso. pode oferecer, né? Uhum. A Ionara, então, coloca sobre essa questão de que às vezes as pessoas oferecem sem perguntar. É uma coisa bem delicada que a gente tem que cuidar. E É. sobre a questão da seletividade, Lu, eu sempre explico assim para os pacientes que a gente não tem como fazer uma pessoa comer, né? Não tem como obrigar uma criança a comer. Então, a gente deve sempre oferecer o que é saudável e não financiar o que não é saudável. É o nosso papel, né? Não tem Uhum, mais o que a gente uhum, possa fazer. Não tem como mastigar uhum. pela criança. E se dissesse, mas se eu não obrigar Exato. ele a comer, ele não come. Não, mas se você obrigar ele a comer, ele vai cada vez criar uma relação mais difícil e conflituosa com a comida, né? Com a comida, exato. Então, os papéis dos pais é escolher o que e quando, né? Então, que horas eu vou dar os alimentos e o que eu vou oferecer.
E a criança que vai decidir o quanto, né? Isso Uhum. não tem como e a gente não deve nunca forçar ou, né, barganhar, ameaçar. Mas é uma ansiedade no coração das mães, né, Lu? Tu que Ah, trabalhas sim, mais com a eu super nutrologia. entendo, né? A gente é mãe também, né, Tati? Cada um Uhum. tem alguma fase na vida que as crianças passam, assim, ou quando estão doentes, e gera uma preocupação, né? Então, assim, ai, não tá comendo, vai perder peso, vai ficar doente, ou vai ficar desnutrido. Então, por isso o acompanhamento médico é tão importante, porque muito dessas crianças seletivas estão crescendo bem, né? Uhum. O ganho de peso é bom, o crescimento é bom, porque hoje muitos alimentos são também suplementados, né? Então, às vezes tomam Uhum. uma fórmula, tomam um leite que já vem com vitaminas, com minerais, e acaba que o peso vai se mantendo. Então, quando a gente consegue, de certa maneira, estar nutrindo aquela criança, alguns alimentos, de alguns grupos, a gente vai acompanhando com paciência, assim, para tomar alguma medida extrema, se a criança é muito seletiva, e isso é bem difícil de, né? É bem mais raro, né? Sim, a Tati escreveu, eu já tinha oferecido mamão várias vezes e ela não aceitou. Hoje eu ofereci novamente e ela amou. Então é isso aí, né? Persistência, paciência, Isso, continuar isso. oferecendo que uma hora a gente E chega é isso, lá. isso. Às vezes é depois da 10ª vez, né, Tati? Eu tive exemplo na minha casa assim. O meu filho não aceitava ovo. Olha, e eu ofereci na introdução alimentar, dava um tempo, fazia náusea até. Aí dava um tempinho, oferecia de novo, de outra forma, cozido, mexido. E isso foi até mais de um ano. Acho que ele tinha perto de uns 2 anos e eu já ia desistir, porque eu disse, ninguém é obrigado a gostar de tudo. Eu já ofereci mais de Aham. 10 vezes, umas 15 vezes. Paciência, né? Aí um dia, do nada, na casa da avó, eu quero ovo. E dali pra Na frente casa dos começou a outros, só comer. para variar na casa dos outros, né? Não, mas aí na minha casa também começou a comer, mas sabe, eu digo, parece Aham. que foi a 15ª vez, assim, parece um número mágico, assim, tá dando Uhum. uma, duas, três, na 10ª vez começa a comer. Então, é interessante a gente continuar insistindo, né? Sim, sim. Eu sempre conto também para os meus pacientes que eu, por exemplo, também eu não gosto, assim, se for dizer assim, ah, tu gosta de salada? Não, eu não gosto. Eu como porque eu sei que é necessário e alguma coisinha ou outra, né? Mas a primeira vez que eu fui na casa do meu marido, a gente era namorado, e daí eu sentei para almoçar, a minha sogra colocou no meu prato, assim, tomate, e daí eu disse assim pra ela, ai, eu não como tomate. Daí ela olhou assim pra mim, ela criou 14 filhos, né? E a minha mãe criou, eu era a caçulinha, depois de 12 anos do meu Uhum. irmão, de 9 anos da minha irmã, então era muito seletiva. Aí ela disse assim, mas é saudável, tá limpinho, ela assim pra mim. Vai escolher, prova. Guria, eu provei e a tomate é a salada que eu mais amo, assim, eu como todos os Ai, dias que porque bonitinho. gosto. As outras eu pico, escondo na comida, explico para os pacientes para eles fazerem como eu faço, mas o tomate eu aprendi a amar, tipo assim. Que Então é legal. questão da gente oferecer que uma hora prova e vai, né? Lu, Sim. o tempo tá passando, a gente já tem só mais 15 minutinhos, voou. Eu queria conversar um pouquinho também os outros, a gente sabe assim que nos 1000 dias a gente tem a questão de nutrição, de cuidados e de estímulos. Claro que quando a gente falou aqui de nutrição, a gente acaba falando também de cuidados e estímulos também. Mas o que mais que a gente pode estar falando assim a esse respeito, né? De cuidados e de estímulos também nesses 1000 dias, talvez também falando um pouquinho da alimentação, mas que também são importantes, né? Então, acho que uma coisa bem importante, Tati, que também me ocorreu nessa nossa conversa, é questão de segurança, né? Uhum. Então, a segurança, a gente fala, por exemplo, de segurança alimentar, então, do cuidado com os alimentos, né? Tanto de estar bem lavado, de, se possível, o que conseguir de orgânico, né? Para ter menos Uhum. agrotóxicos. Então, isso a gente também, se não consegue, a gente tem maneiras, a gente ensina a higienizar de maneira adequada, né? E a segurança para o desenvolvimento do bebê, né? Até da prevenção de acidentes mesmo. Então, o bebê, ele Uhum. precisa estar num ambiente seguro para estar livre para explorar o mundo,
O bebê aprende assim. Então, aquela fase que começa a ir mais para o chão, né? Porque, na verdade, hoje a gente recomenda que desde de Então, pequenininho vá para o chão, né? É o lugar melhor para o desenvolvimento do bebê e mais seguro, porque em cima de uma cama ele pode cair. uhum, E a gente diz assim, que às vezes o primeiro dia que ele vai rolar é quando caiu, né? uhum, A gente sem descobre que dúvida. começou a rolar porque caiu. Então Porque não é caiu. bom esperar, não é bom esperar acontecer. A gente já começa antes a cuidar. E a mesma coisa, assim, a gente bota o bebezinho no chão com um tapetinho, uma cobertinha, né? Porque o pessoal fica muito com receio do frio, do chão, do duro, né? Então bota um tapetinho, uma cobertinha e o bebê ali para ser estimulado. Quando é menorzinho, desde a da maternidade, desde que chega em casa, é importante alguns momentos por dia botar de barriguinha para baixo, com um cuidador junto, né? Com o pai ou a mãe Uhum. do lado, não deixar o bebê sozinho de barriga para baixo. E conversar com o bebê. Isso pode ser feito no trocador também ou na cama, né? Porque isso estimula ele a querer levantar o pescoço, né? Então é uma espécie de fisioterapia, né? De Uhum. exercício. Então estimula a desenvolver essa parte e a ter uma interação diferente com o mundo também, né? Não só deitado olhando para cima, né? Então também vê o mundo de outra maneira. E quando ele começa assim, 3 meses, está interagindo mais, está brincando, a gente coloca no chão, tem aqueles brinquedinhos tipo arco, né? Aquele ginásio de atividade, que também a gente pode fazer de outras maneiras, tem várias dicas legais Uhum. na internet, eu acho bem interessante esses brinquedos feitos em casa, né? Que estimulam, então com texturas diferentes, com barulhos diferentes, cores contrastantes, né? E isso tudo desenvolve a visão do bebê, a audição, o tato. Então, muito diferente do que deixar o bebê só no berço ou só no carrinho, olhando sempre para o mesmo lugar, né? Então, eu acho isso extremamente importante. A gente costuma indicar isso, né? Vá para o chão. Só que, ao mesmo tempo, vá para o chão, no momento que começou a rolar ou querer se arrastar, engatinhar, a gente tem que cuidar com os perigos, né? Do ambiente, né? Então, da Sim. sala ou do quarto onde o bebê tá. E Uma daí coisa que começa. Uma coisa que é importante também, que eles podem ter contato com os animais domésticos, né, Lu? Que às vezes é Ah, uma sim. preocupação dos Uhum, pais também. uhum, Não posso ter gato ou ter cachorro, desde que tenha, claro, também essa questão do cuidado, né? Não vou deixar, às vezes, um uhum. cachorro maior ou mais bravo com um bebê no chão, que ele pode ir por cima e a gente vai ter que ter esse cuidado. Mas tem alguns estudos já falando a respeito de proteção, né? Inclusive Sim, imunológica, né, nas famílias que isso, têm um animal doméstico em contato com a criança, né? isso. A, E a Priscila pergunta para ti aqui, Lu. Já falei com a doutora Lu sobre isso, mas tem uma dúvida. O Davi criou um gosto pelo chocolate depois do almoço. Então, de fato, ele não vai ter paladar para frutas? Ele não come. O que fazer? não, não quer dizer que ele não vá ter, né? Então, é, essa coisa do hábito do chocolate depois do almoço, é aquilo que a gente estava conversando, né? A gente que está dando o chocolate. Se não tiver o chocolate, não quer dizer que ele vá comer fruta ou não, mas ele não precisa ter uma sobremesa, né? O Uhum. fato de ele aceitar as frutas é com o passar do tempo, é com experimentação, é com estímulo, né? Então, a gente fala muito dessas coisas assim, levar junto para a feira, fazer a criança participar de preparar os alimentos, ajudar a lavar, picar, levar na mesa. E muitas vezes eles fazem tudo isso e não comem. Mas tudo bem, isso já é um grande progresso, né? Então, a seletividade, a gente costuma falar assim que é uma escadinha. Então, a criança que não come nada, não aceita nada de fruta ou verdura, e lá em cima, a criança que come bem fruta ou verdura. A gente não vai chegar de um ponto ao outro assim, não existe mágica, né? Uhum. Mas para chegar lá, para chegar uma criança que come bem, que come alimentos variados, precisa tocar, precisa cheirar, precisa experimentar, né? Até ter o momento de realmente ela comer. E isso, às vezes, é um caminho bem longo, porque eu sei que a Priscila está angustiada porque ela está há um tempo
buscando isso para o Caminho. Davi. Mas vai chegar a hora do Davi comer. Vai chegar. Deixa eu até compartilhar aquilo para Priscila também ficar tranquila. Eu tenho uma filha de 16 anos hoje, né? E assim, até mais ou menos 11 anos, ela gostava, assim, a comida dela era arroz, farofa. Ela gostava de batata frita, se onde a gente fosse comer tivesse batata frita. Eu não faço em casa porque a gente não faz fritura, né? Mas com frequência a gente comia às vezes fora, batata frita. E frango grelhado ou frango à milanesa. Essa era a comida que ela gostava. Comia frutas, daí eu tinha hábito de colocar um potinho de frutas junto com a comida, tipo assim, para comer no final, como se fosse sobremesa, ou para representar a fibra, a vitamina, porque ela não comia nenhum tipo de salada mesmo, né? E ela foi assim, bastante seletiva, assim, dos 3 aninhos até os 11. E ela mamou no seio até quase 9 meses. Então a gente fez assim sempre aquele melhor possível, mas teve um Tudo momento onde ela foi certinho. bastante Aham. seletiva. E de repente, aos 11 anos, demorou bastante, mas chegou um momento onde ela, assim, despertou, ela teve curiosidade, a gente sempre ofereceu. O meu marido, principalmente, come muita salada. Eu não gosto, mas como, sempre comi, mas não porque gostava. Isso talvez tenha um papel também nessa seletividade dela por um tempo. E a gente foi na Nutri e tal, e entramos numa uma conversa com ela. E assim, hoje, se bobear, ela come mais tipos de salada do que eu, né? Então, há um momento onde isso acontece. Então, a gente não Sim. pode achar que tá perdido, né? Desistir, Não, não. deixar de tentar. Vamos em frente, né? Isso, uma hora vai. Nem que eles sejam adolescentes. Isso. A Catiane faz uma pergunta aqui, ó. O Heitor vai fazer 2 anos no final do mês. Esses últimos 2 meses me rendi às telas. Estamos só em casa, o estresse está demais, ele não para comer e eu tenho que ir atrás dele, senão ele não vem até a comida. Estou cansada de correr atrás dele. Então, isso é difícil, né? Eu sei que é difícil o momento que a gente está vivendo também, né? Mas a gente tem que tentar cortar esse hábito, assim. Então, a gente não deve nem tá andando com a comida atrás da criança, correndo atrás, e nem usando uma tela para distrair. A gente tem que trazer a criança para o momento da refeição, né? Uhum. Então, primeiro tem que ver assim, será que está tendo o exemplo, né? Na hora de comer, a família está sentando para comer junto? E assim, mas ele não fica sentado, mas a gente vai aumentando aos pouquinhos. Fica 2 minutinhos, né? Come um Amanhã fica pouquinho. 5, de pouquinho em pouquinho, para que ele saiba que aquele é o momento da refeição, que o pai ou a mãe, ou quem está com ele naquele momento, né? Tá sentado comendo, a comida está na mesa, ter esse entendimento que é o momento da refeição. Não comeu, ninguém vai forçar ou botar comida na boca da criança, a gente oferece, tenta, espera uns minutinhos. Não comeu, a gente retira da mesa, né? Ele vai sair, vai descer, vai brincar, mas não dá um alimento em seguida, né? Então, tipo, não comeu, então tá, vou dar mamadeira, vou dar o iogurte, vou dar Não, bolacha. não Então, forçar isso nem é bem. substituir, né, Lu? Nem forçar nem Isso, substituir, isso. né? Isso. Então, tentar. A gente sabe que é difícil, que a ansiedade, né, atrapalha a gente, assim, as mães, né? Uhum. Mas pensar no futuro das crianças, assim. Então, a gente não vai estar ajudando se a gente fizer essa substituição, né? Então, a Uhum. gente não vai estar criando um hábito saudável. Sim. E o último ponto ali da questão dos 1.000 dias, né? Então, a gente tem principalmente nutrição, os cuidados, né? Que é essa questão dos vínculos. Não precisa se preocupar até, de repente, alguém que está ouvindo a gente agora, assim, puxa, eu trabalho fora o dia inteiro e tal. Nas rotinas mesmo do dia a dia, na troca de fralda, no banho, na alimentação, essa interação que aí faz parte também dos estímulos, né? Que é a questão do estímulo dos vínculos, emocional, olhar nos olhos, conversar. A criança aprende por imitação, então é muito comum, eu já atendi alguns pacientes com atraso também na linguagem, mas que os pais são muito pouco falantes. Né? Os pais falam quase Uhum. nada, não falam com a criança, troca uma fralda, simplesmente troca a fralda. É diferente de eu trocar a fralda e a gente conversar com a criança. Tem uma série no Netflix que chama puxa vida, acho que é.
do bebê. Depois vou tentar me lembrar aqui dessa série, mas é no Netflix, é um documentário que ele fala sobre os 1000 dias. Desde a gestação, ele Uhum. acompanha os bebês até 2 aninhos. O E início da vida? não, não é o filme do início da vida, Não. é alguma coisa dos bebês. Agora me fugiu, e como é que é em português? Vai nos documentários, Babies, chama Uhum. Babies, e se botar assim já vai achar. E ele fala sobre cada fase da criança, e quando ele fala do estímulo da conversa, por exemplo, eles estudam o cérebro dos bebês, enquanto, por exemplo, a mãe troca o bebê e fala, eu vou trocar sua fralda. E ela fala bem assim. E daqui a pouco ela fala com ele, mudando a entonação. Oi, a mãe vai trocar sua fralda. Tem xixi. O cérebro da criança, ele é estimulado em várias áreas, né? É muito Uhum. interessante de ver e a gente passa a falar com as crianças de outra forma e estimular essas crianças de outra forma, né? Verdade, verdade. Aquela coisa de ensinar as partes do corpo, de ensinar o Uhum, barulhinho dos animais, né? De imitação. Então, uhum. isso, Apontar. isso, isso. Então, a criança aprende, o bebê aprende muito. A gente vê quando são pequenininhos, eles tentam imitar como a gente movimenta a boca, né? Desde Uhum. quase Então, a recém-nascido. gente tem mais 4 minutinhos para a gente encerrar nossa live, deixar salva aqui para quem não conseguiu assistir com a gente assistir depois. Eu queria deixar, Lu, esse tempinho final para tu deixar talvez alguma dica ou alguma palavra final para as mães a esse respeito dessa questão dos 1000 dias, né? Porque a gente sabe que é uma fase tão delicada, tão importante, e eu acompanho muito o teu trabalho, especialmente assim, né, dedicada a essa questão da nutrologia e como tem feito diferença ali na vida das famílias que você atende e também aqui pelas redes sociais com as informações que tu sempre traz, né? Obrigada, Tati. A gente gosta muito, né? Eu acho que tanto eu como tu. E não sei se tu lembra dessa passagem na nossa vida, mas a gente se conheceu na adolescência, né? Uhum. Me Olha, lembro. fazendo teatro, e eu acho que era uma peça que falava de legumes. Eu era um alface, eu era o aliface. E eu era beterraba. Ah, viu? Acho que Olha tem, que acho que tem, coincidência. acho que tudo se explica aqui. No grupo do Valdir Então, Dutra, né? Um grupo de teatro muito legal. isso. Então, são alguns anos, né? E a gente acho que sempre gostou de falar. E... Tu gosta mais de falar, acho que, do que eu, né, Tati? Mas assim, a gente gosta de cuidar, a gente gosta de orientar, e a gente quer ver crianças mais saudáveis, e até a gente pensa assim na população como um todo, né? Então, se a gente tem esses cuidados com a criança, a gente vai ter adultos mais saudáveis. A gente não pode perder esse período, né? Então, eu costumo falar com os residentes lá no hospital também, com colegas, às vezes médicos de família, tal, porque pediatra a gente espera que já tenha isso bem internalizado, né? Uhum. Mas quem não é, então, tipo assim, não podemos deixar de prescrever ferro para prevenir anemia, não podemos Uhum. deixar de prescrever vitamina D para o desenvolvimento ósseo, né? Então, são coisas às vezes simples, mas que a gente sabe que tem um resultado tão importante também no futuro. Então, acho que resumindo de uma maneira geral, né, Tati? O acompanhamento adequado, desde a da pré-concepção, né? Então, buscar ajuda, né? Um acompanhamento médico ou nutricional, se você vê que não tem uma. Se informar sobre o assunto. Na gestação, o pré-natal adequado. Se é uma mãe que tem algum outro problema, assim, de peso ou de alimentação, procurar uma nutricionista para aproveitar e fazer uma modificação. Procurar o pediatra já durante a gestação, no final da gestação, a gente chama da consulta pediátrica do pré-natal, Pré-natal. porque aí a gente já começa uma orientação dos primeiros cuidados do bebê, da amamentação, e que também faz toda a diferença. A gente vê quando a família já tem esse vínculo com o Uhum. profissional, e já naquela primeira semana de vida já tem a quem recorrer, porque senão acaba muitas vezes indo pelo conselho de outra pessoa, começa a dar mamadeira, e a gente vê que daí os problemas às vezes são mais difíceis de reverter. Então, Uhum. eu acho que uma das coisas que eu consigo deixar é desse acompanhamento bem feito, que a gente sente falta hoje nas nossas crianças, né? Então, o pediatra na rede pública, em alguns lugares, está sendo meio deixado de lado, né?
E acaba que as crianças não estão sendo olhadas como deveriam, não estão sendo acompanhadas como deveriam. Então, quem tem essa possibilidade tem que buscar isso, né, Tati? Assim, aquele primeiro ano de vida, as consultas mensais, seguir as orientações, né, do pediatra, e depois, até o segundo ano de vida, a gente começa a espaçar as consultinhas, mas aquele acompanhamento que vai estar sempre vigiando. Ah, estamos indo tudo certo, o peso está indo bem, está saudável o bebê, está desenvolvendo bem. E quanto antes a gente descobre, pode intervir, melhor, né? Melhor. Então, acho que o nosso objetivo é esse, é que a gente tenha crianças saudáveis e adultos também. Também. Toda a família, né? Acho que a Uhum. gestação, esse período e principalmente esse olhar diferenciado pode ser uma oportunidade para a gente reconhecer a oportunidade realmente que a gente tem e a responsabilidade que a gente tem, né? De mudar hábitos e de ajudar as nossas crianças a serem mais sadias. A Cris deixou a pergunta ali sobre a questão da dificuldade em trocar a comida pela mamadeira e tal, mas depois pode assistir, Cris, a gente falou um pouquinho sobre isso aqui também, a live vai ficar gravada. Mas o nosso objetivo é sempre assim, é oferecer o que é saudável e não oferecer aquilo que não é, né? Se a gente fizer isso, já é grande parte do caminho, porque a questão de mastigar, de comer, de aceitar, isso vai vir muito com a criança também. Que a gente possa ser um bom exemplo dentro da nossa família e ser rede de apoio para quem precisa de ajuda, sem ser aquele que interfere ou que, mas tadinho, né? Dá um danoninho pro pequeno, Uhum. e que a gente possa entender o nosso espaço, o nosso lugar nesse momento de oferecer informação e de ser rede de apoio e de suporte. Mas que a gente possa cuidar, né, bastante da nutrição, dos cuidados e dos estímulos dos nossos bebês, porque esse é um dos períodos mais importantes da vida deles, né? Então, muito obrigada por estares aqui com a gente. Eu vou deixar a live salva aqui. Depois a gente compartilha para que mais famílias possam receber. Muito obrigada, que Deus te abençoe a tua família também bastante. E que a gente possa se encontrar em outras lives por aqui, falando de outras peças de teatro. Tu também, Tati. Fica com Foi um Deus, prazer querida. enorme. Também. Beijo no coração, Lu. Valeu. Beijo. Tchau, Um tchau. beijo. Tchau. Beijo.